E aí galera, aqui é o Liquid, esse é o canal Distro Hopper e esse é um vídeo sobre o Debian 11, também conhecido como Bullseye. Inicialmente queria pedir desculpas aí pela demora, até eu prometi esse vídeo para sair na quarta-feira, mas infelizmente por questões de saúde não rolou. Hoje é quarta-feira, né? Eu tô meio mal aí nos últimos. Desde ontem, alguns problemas aí, uma intoxicação alimentar, algo bizarro acontece no meu corpo nesse exato momento. Então, por esse motivo, eu tô com minha voz um pouco comprometida por causa da garganta e não estou muito animado também. Então, ignorem também aí as minhas é, rabugentices aí, tá? Eu vou estar bem mais rabugento que o normal. Apesar de que esse vídeo não é um. O Debian, cara, a gente trata diferente. Como vocês devem saber, quem já acompanhou o canal há algum tempo sabe que eu nunca tive uma relação muito boa com o Debian. Tem alguns vídeos aí do canal onde eu falo um pouco mais sobre isso, né? O Debian foi minha primeira distribuição, a primeira distribuição que eu usei. Para falar a verdade, o Debian foi onde eu aprendi a usar computador, para ser bem mais específico, né? Tirando as poucas vezes onde eu tive acesso a computadores e bibliotecas, onde rodava o Windows 95, 98. O Debian foi onde eu realmente tive acesso a um computador, onde eu pude ficar ali usando o computador e fazendo, aprendendo, né, computação e tal. Então foi o meu primeiro sistema operacional, propriamente dito, também. Em plataforma PC, né? Que antes disso eu tive um MSX, mas o MSX é outra história. E como eu lembro de ter falado no vídeo, o Debian, apesar do Debian ter sido meu primeiro sistema operacional, ele não foi exatamente o primeiro que eu gostei de usar, porque quando eu finalmente comprei meu primeiro computador, o Debian não rodava nele. Né? Então eu fui experimentar o que tinha no mercado, Mandrake, Slackware, enfim, isso está mais detalhado naquele vídeo lá, vou deixar um cardzinho aí para quem estiver interessado a ouvir as minhas lamúrias sobre Debian naquele outro vídeo. E eu não queria repetir todo esse discurso aqui de novo, acho que não faz sentido eu repetir isso, é melhor vocês darem uma olhada no vídeo lá. Então, assim, o Debian nunca foi exatamente a minha distribuição favorita. Infelizmente, por uma série de motivos, eu nunca fui muito conectado com a comunidade Linux brasileira, sabe? A partir do momento que eu tive o inglês um pouquinho melhor, eu não fazia sentido para mim entrar em grupos, fóruns, geralmente envolvendo comunidade brasileira, porque, putz, cara, eu tinha o inglês, então se eu queria falar do Gentoo, ia direto na lista do Gentoo, ia direto no fórum do Gentoo, eu tava lá na lista do Slackware, então eu não frequentava muito as listas nacionais, assim, nem grupos, nem nada. Porque a língua não era exatamente uma barreira para mim, né? O que foi bom, o que foi ruim também, porque aqui no Brasil algumas distros elas são um pouco mais, elas têm muito mais volume do que em outros lugares, né? Então, enquanto lá fora é super comum você encontrar uma comunidade mais forte, Red Hat, qualquer outra distro, aqui no Brasil, cara, o Debian ele foi defendido de forma até fanática, né? Por muitos grupos aí. E quando eu tive contato com esses grupos, eu ficava horrorizado com as coisas que eu tinha que ouvir. Sinceramente, assim, tipo, enquanto todo mundo estava usando o KDE 2, o Debian estava decidindo se incluir ou não o KDE 2 ainda na distro, e o pessoal aqui no Brasil estava totalmente fanatizado e maluco, e só existia GNOME, e KDE não. Sabe? Então, cara, enfim. Por esses motivos eu nunca me adequei muito ao estilo Debian de comunidade, sempre fui um pouco afastado, porque chega um momento que, na verdade, assim, o que eu fazia? Eu virei o troll da galera, que eu via a galera se debatendo com essas coisas simples que em outras distros já estavam resolvidas há muito tempo, e eu acabava meio que trollando a galera, então eu não tinha envolvimento, além de não ter envolvimento, ainda por cima eu trollava os caras, né? Isso provocou várias animosidades entre minha pessoa e alguns membros da comunidade, e ao mesmo tempo eu levei muito tempo aí para reconhecer o valor da distro também, porque eu não só perdi interesse pela comunidade, como perdi interesse pela distro. O pessoal foi tão chato comigo que eu me desinteressei pela distro, totalmente. A ponto de que só no ano passado, não, no começo desse ano agora, não foi no começo do ano agora, que eu falei, não, eu vou fazer um teste de usar o Debian durante um bom tempo. Foi nesse ano mesmo. Que eu peguei minha máquina principal, botei o Debian nela e fui usando, fui descobrindo, fui tendo meus problemas. Eu usava Debian servidor, né? Debian servidor pra mim nunca foi problema, tá? É mais o Debian desktop mesmo. Cara, para mim foi fantástico a experiência, porque finalmente o Debian entendeu alguns conceitos de desktop que são interessantes aí. Para o usuário mais final aí. Mas eu consegui desenvolver todas as minhas atividades usando o Debian, consegui fazer. Se eu não me engano, no começo do ano eu fiz 2 projetinhos de
Que era que eu fiz no começo do ano? Foram os projetinhos de inteligência artificial e visão computacional. Então eu fiz 2 projetinhos de visão computacional para a faculdade, eu fiz usando ele. Fora os jobs todos também eu fiz usando o Debian sem novidade nenhuma, porque é uma excelente distribuição para quem quer fazer coisas mais sérias, certo? E a minha experiência ela mudou, cara, a minha visão da distribuição mudou. Por quê? Porque eu entendi uma coisa que o usuário Debian de longa data ele não conta isso para você, ou ele conta isso de um jeito meio torto que você não entende. Que foi o meu caso, me disseram essas coisas e eu não entendia. Por quê? Deixa eu explicar melhor essa história. Toda vez que eu chegava na comunidade Debian, eu falava, cara, eu uso o Gentoo. Eles vinham com essa história. Não, mas o Gentoo não é estável. Estável é o Debian é estável. E não sei o que lá é estável. E blá 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 é estável. Não, Fedora não é estável, Mandrake não é estável, ninguém é estável, só o Debian é estável. Eles vinham com essa papagaiada. E quando eu fui usar o Debian, eu falei, tá, beleza, então vamos baixar o Debian. Qual que é o Debian que está disponível lá no sitezinho para todo mundo baixar? Qual que é? É o Debian Stable, gente. É o Debian Stable. E aí, eu chegava pra galera e falava, mano, esse Debian Stable, ele tá usando um navegador de 5 anos atrás. Tipo, não tem condições de usar esse treco aqui. Tipo, a internet mudou já existe JavaScript, entendeu? E aí, o que a galera falava era, não, mas você pode usar a versão Unstable ou a versão Testing. Aí foi PQP. Então você está me dizendo que eu não posso usar meu Fedora, meu Mandrake, meu Gentoo, porque ele é instável, mas para usar o Debian bacana eu tenho que usar a versão instável? Que papo é esse? Que papo de louco é esse? Me ajuda. E eu demorei para entender esse conceito. Então, esse é um dos motivos, essa falha de comunicação. Eu acho que esse é um problema, talvez, de comunidades que são muito centradas em si, talvez, são muito fechadas de alguma forma. Não estou dizendo que o Debian seja assim, mas é que eles desenvolvem um dialeto e uns jargões que o significado dentro é diferente do significado para quem está de fora. Então, quando o Debian vem falar para mim que o Debian é uma distribuição super estável, estável como uma rocha, e critica todos, e a galera e a comunidade, né, critica todo o resto que existe porque é instável, não sei o que lá, pro meu conceito, o Debian Stable é uma droga. Eu não quero usar. Porque eles classificam assim as outras, né? Então, e o Debian Testing para mim é cobaia. Vou servir de cobaia, não quero. Só que um brother meu, ele abriu minha mente, ele abriu minha cabeça na hora que ele falou, cara, quem disse que o usuário Debian normal usa Debian Stable? Sério, ninguém usa. Quem usa Debian Stable é servidor e workstation de trabalho. Por uma série de motivos que eu, inclusive, falei naquele outro vídeo, né? Se você vai desenvolver, por exemplo, um trabalho de mestrado, doutorado, que você depende do sistema operacional para fazer suas coisas, você não vai querer que o sistema operacional troque a versão de alguma biblioteca que você está usando no meio do ciclo do seu trabalho, certo? Isso é o estável. O estável não é não travar. O estável é não trocar as coisas de versão no meio do ciclo. Esse é o rolê. E a versão testing do Debian, na verdade, é o que a gente deveria estar usando. Certo? O Debian Testing é o Debian que as pessoas deveriam estar usando, não o Debian Stable. Debian Stable é uma parcela significativamente menor das pessoas que tem a necessidade de usar o Debian Stable. O Debian Testing é o que é adequado para as pessoas usarem no dia a dia. Mesmo que seja para desenvolvimento de software, para joguinho, para qualquer coisa. E o Debian Stable ele é quase tão bleeding edge, ou às vezes ele é até mais bleeding edge do que muita distribuição rolling que tem por aí. Eu lembro que usando o Debian Testing aqui, vários pacotes dele eram mais atuais do que o do Arch Linux, por exemplo, sabe? E às vezes quebra. Por quê? Porque é testing. Testing é isso mesmo. Testing no Debian não significa o cara botar um pacote pela metade, botar. Não, testing significa, ó, tá funcionando, alguém precisa testar, né? E aí, conforme a galera vai testando, a galera vai preenchendo lá vai preenchendo os formulários de bug e aí vai melhorando. E é isso, né? Ele vai depurando esses softwares todos e tal. E você tem também, além do Debian Testing, você tem o Debian Unstable. O Debian Unstable é realmente vida louca. Aí realmente as coisas, de vez em quando entra um pacote quebrado ali, entra um negócio que ninguém viu direito, não tem uma tradução, falta o manual, sabe? É esse tipo de relação que tem. Então, Debian Unstable, que é de onde o Ubuntu tira os pacotes lá deles, né? Então, o Ubuntu ele tira os pacotes do Debian Unstable e fazem as depurações seguindo os critérios deles mesmos para criar os pacotes deles no ciclo de desenvolvimento deles. Então, a maior parte dos derivados do Debian pegam seus pacotes do Debian Unstable. Tá? Mas focando aqui no Debian, o Debian é melhor ser usado no testing. Tá? O problema é que você não tem o Debian Testing para baixar facilmente. Você não acha fácil aqui. Eu, sinceramente, nem sei se tem uma ISO aqui para achar. Tá? Eu não sei se tem. Talvez tenha. Né? Eu lembro que ele tinha uma ferramenta lá, o Digby, alguma coisa assim, que ele criava a ISO baseado
em energia cósmica e tal, que eu acho que o Digby ele tem alguma coisa de criar uma ISO do testing, por exemplo. Mas aqui no site você não acha para baixar. Não facilmente, pelo menos, não o que eu esteja vendo. E as pessoas são induzidas a baixar a versão stable. Então é que, ó, eu entrei aqui na página de baixar e já mandou para mim o 11 stable NetInst. Bacana. Só que ele não te fala, por exemplo, que você tem aqui instaladores não oficiais, com firmwares não livres. E é aí que a coisa com o Debian começa a ficar esquisita. Por quê? Porque o Debian ele não quer ferir a sua liberdade. E parte da sua liberdade é você entender o que está entrando no seu computador ou não. Nas últimas décadas, o Linux ele se tornou muito popular. Por quê? Porque o suporte ao hardware melhorou. Por que o suporte ao hardware melhorou? Porque os fabricantes passaram a fornecer firmwares ou os hackers começaram a extrair as firmwares dos drivers do Windows e começou a distribuir eles no Linux também para que os drivers do Linux consigam ter o mesmo desempenho e a mesma funcionalidade dos drivers de Windows. Tá? Então a firmware é um blob binário, quer dizer, um arquivo binário que algumas pessoas têm alguma noção de como é que aquilo funciona, mas elas não têm muita certeza e é isso que os caras embutem dentro do seu computador. Muito provavelmente existem falhas de segurança tenebrosas, existem backdoors, existem todo tipo de atrocidade nesses firmwares não livres. Tá? Algumas firmwares são livres, né, que são firmwares onde os caras tiveram acesso ao código para compilar aquele binário. Outras firmwares não são livres. A treta é que quando você compra um hardware, você não sabe o que você está comprando. Você não sabe se vai ter driver livre ou não. Por padrão, o Debian não oferece para você ali essas firmwares não livres. É um passo a mais que você tem que fazer, né, na sua instalação, na sua configuração. Enquanto outras distribuições, elas não têm nenhum pudor de fornecer um firmware não livre para você. Por exemplo, Ubuntu, Zorin, por que eles têm uma compatibilidade de hardware tão melhor do que o Debian, por exemplo? O Debian é super comum você instalar ele e não funcionar um fone de ouvido Bluetooth, não funcionar alguma coisa USB, ou funcionar meio esquisito, né? Eu mesmo tive vários problemas na minha experiência com Debian, problemas com hardware que me irritaram profundamente e que depois que eu fui entender que era um problema de firmware, porque eu estou acostumado a usar distros onde isso não é posto no primeiro momento, né? Eu simplesmente aceito e instalo, né? Aqui no Debian não é assim, ele não vai oferecer, você que tem que meio que saber o que você quer. Então, primeira indicação, se você vai usar o Debian e você quer ter uma experiência plena, digamos assim, tem aqui, ó, instaladores não oficiais com firmwares não livres. Útil para placas de rede. Placa de rede, cara, tem placa de rede que não funciona. Sabe, você imagina, você tem um Wi-Fi, não vai funcionar, ou a sua placa de rede não funciona, ou funciona intermitente, que acontece muito. Sabe, o item de hardware ele funciona durante um tempo, depois ele para, tá, e você descobre por quê? Porque ele está usando um drive, uma firmware livre, que não está totalmente adequada ao hardware, e aí você fica com o negócio bugado ali, e você culpa o Linux, por exemplo. Mas você pode baixar aqui, ó, imagens não livres, não oficiais. Então aqui, ó, talvez você tenha um pouco mais de sorte. Ó, você tem aqui a versão ISO, né? E você tem a BitTorrent, tá? E você tem algumas opções extras aqui. Isso não é exatamente incentivado que você faça isso, mas está disponível. Então eles têm aqui, ó, Debian Live com firmwares, com Cinnamon, com GNOME, com KDE, com LXDE, Qt, Mate, XFCE e tal, né? Não é oficial, tem software não livre. Provavelmente sua experiência usando um Linux desses aqui seja mais próxima de um Zorin ou de um Ubuntu, por exemplo. E não essa experiência travada que muitas vezes é decepcionante que as pessoas têm ali no Debian. Para ser bem sincero com vocês, eu não me lembro de ter visto esse link para essas opções não livres com firmware anteriormente, tá? Sendo bem sincero com vocês, eu não me lembro de ter visto isso aqui nunca facilmente aqui. Eu sabia que elas existiam porque eu cheguei até a testar uma delas aí no canal, mas eu nunca tinha visto, cara. Então fica a dica para você. Se você não quiser tentar o NetInst, você tem essas opções aqui. Eu vou de NetInst, então quando você bota o NetInst, é esse aqui que você vai ver. Tá? Então você tem instalação gráfica, instalação não gráfica, essas opções avançadas, né? Que é versão gráfica Expert, Haskell. O Debian ele tem vários níveis tem vários tipos de instaladores ali, né? Tem um instalador que ele pergunta mais coisas, tem um instalador que te pergunta tudo. Isso é muito inconveniente dependendo do que você vai fazer. Pelo menos uma vez na vida é legal você fazer a instalação Expert, porque ele vai te perguntar tudo, absolutamente tudo. E aí você tem uma boa noção do que o Linux consegue fazer, do que o Debian consegue fazer, do que não consegue e tal. E você também tem algumas versões automatizadas, né? Que você passa para ele um arquivinho e ele faz a instalação de acordo com aquele arquivinho. É uma boa forma de você começar para reproduzir uma instalação, né? Se no Fedora eu não tivesse tantas dependências fora do universo do Fedora, eu usaria isso em vez de ter um Ansible, por exemplo.
do Fedora, né? E o Debian provavelmente cairia no mesmo problema. Eu preciso de algumas coisas que estão fora do Debian e, enfim. Outra coisa que é bem interessante no Debian, e isso é quase exclusivo do Debian, viu? Que são as opções de acessibilidade. Então ele tem aqui opções de acessibilidade de contraste e também tem versão com suporte a sintetizador de voz. Uma coisa curiosa e que fica até uma crítica construtiva, caso tenha algum desenvolvedor Debian ouvindo aí, poderia perguntar a língua antes, né? Poderia perguntar a língua, porque, pô, se eu quero ter o suporte a sintetizador de voz, e se eu não souber inglês, então talvez eu não consiga nem ao menos saber que essa opção existe, por não saber inglês, tá? Então fica a dica, fica a dica. Então vamos lá, gráfico install, porque eu sou Nutella, né? Não sou raiz. Raiz é só depois da meia-noite. Cara, esse é o mesmo instalador de sempre, pelo que eu tô vendo aqui, que eu não gosto desse instalador, eu acho ele burocrático demais. Mas é isso, né? Infelizmente. Gente, já inventaram um instalador muito bom, chama Calamares. O Debian antigamente tinha a tradição de estar totalmente traduzido com boas traduções, inclusive nos manuais. Eu não sei como está isso hoje em dia, tá? Então a localização aqui, Brasil. Configuro o teclado, aí é que lasca a minha experiência aqui, porque o meu teclado é americano. O teclado brasileiro morreu afogado. E aqui tá, não está por país, está por língua. Inglês americano. Vamos ver se. Eu acho absurdo uma ISO NetInst gastar tudo isso que ele gasta de tamanho aqui. Ah, mas tem os drivers, e daí? Ema. Nome tradicional, Debian, domínio, não tem domínio, cara, aqui é sem domínio. Cara, é exatamente o mesmo instalador. Então vou colocar uma senha aqui, e a mesma senha aqui. Criar um usuário. Você aí que viu instalação de esses Linux da moda aí, você já viu que a burocracia impera, hein? Olha a quantidade de perguntas que o Debian faz e que as outras distros fazem. Isso parece bobagem, cara, mas não é, velho. Mas eu acredito que o Debian já desistiu, inclusive, de tentar ser essa distro mega popular. Federal, iniciando o particionador. Bom, não tenho paciência nenhuma para mexer com esse negócio. Esse treco de configuração de particionamento do Debian eu acho que é o mais chato que tem. Então eu vou no automaticão aqui, eu não tenho paciência nenhuma para lidar com o Debian nesse sentido. Deixa tudo junto, pelo amor de Deus. Isso, vai na fé. Ó, por padrão, essa máquina tem 4 GB tá, de RAM. Ele deixou 1 GB de RAM para swap. Curioso, né? Antigamente o pessoal falava, não, você tem que colocar o dobro da sua RAM de swap. Meu amigo, vai lá. Como eu falei, né, no outro vídeo, inclusive, uma das coisas que eu acho mais interessante no Debian é a comunidade Debian. É o mais interessante e o mais estressante, de certa forma. Para mim. Para mim. Porque, cara, eles têm tudo documentado, tem o blog, eles têm os rituais, eles têm os. Não é ritual, tipo as cerimônias, né? Tem a forma de funcionar. É uma sociedade mesmo, assim. Bem bacana, eu acho tudo isso muito legal. Apesar de ser mais atraído, por exemplo, para o seu equivalente do Fedora, que o Fedora também tem todos os seus processos, suas burocracias e tal, mas eu acho que o Fedora, ele, por ser uma empresa, eles são um pouco mais. Eles têm uma agilidade maior em algumas decisões, eu acho, não sei. Por exemplo, o Debian para trocar de init system, de system V para system D, eles tiveram todo um processo, votação, assembleia, aquela coisa toda. Peraí, deixa eu só colocar aqui. Uma coisa que eu gosto do Debian, cara, que tem uns repositórios lá da minha casa. Não só porque eu falei, não tem. Então era Federal do Paraná, vai. Então, quando o Debian mudou de System V para System D, cara, foi um negócio super ali, teve votação, assembleia, aquela coisa toda. O pessoal do Red Hat lá, do Fedora, quando decidiu mudar para o System D, foi uma ordem, cara. Tipo, vai mudar para o System D. Tem uma decisão estratégica comercial e não uma decisão. Eles não medem tanto assim o impacto disso na comunidade e tal, né? Então eu sinto o Fedora muito mais solto nesse sentido. Eu sinto o Debian como um guardião e o Fedora como o doidão da parada. Tá. Olha a quantidade de passos aqui, hein? E aí, galera, Gnome, XFCE, Gnome Flashback, what the fuck? Plasma, assim na mão. Olha, eu vou de LXDE, porque eu sou roots, e é isso. Na verdade, o Debian, eu sempre faço a instalação do Debian usando o FDWM, que foi o que eu usei quando eu comecei a usar Linux, né? É uma tradição. Então deixa ele baixando e vamos falando aqui. Então, assim, entre Debian e Fedora, eu sou Fedora desde criancinha. Eu acho que de todas as 34 versões do Fedora, pelo menos umas 28, cara, eu já instalei em alguma máquina minha. Então esse é o meu nível de
satisfação com o Fedora. E ultimamente, cara, eu tô mais satisfeito ainda. Lembrando para vocês, que ó, quem sabe faz ao vivo, vamos olhar aqui, ó. Opa, nossa, que tá travado aqui. Deixa o Debian pensando. Olha como está minha máquina. Olha o uptime. 47 dias, meu irmão. E 20 horas. Vai dar 48 dias. E olha os processos aqui. Ó. Tem umas coisas aqui. Ó. Tem o caderno live. Você viu o caderno live rodando aqui? Cadê? Não tem caderno live. Por quê? Porque não tem. Porque esse processo aqui é morto. Ele está gastando minha memória à toa. Né? Então a gente mata ele. Matar com 9, né? Porque é isso. Eu venho aqui de vez em quando, mato uns zumbis que tem por aqui. Eu venho aqui, mato uns zumbis, mato o Brave de vez em quando e tá tudo funcionando, meu irmão. 50 dias já, tá? Tem 15 mil processos para cada. Olha esses PIDs aqui, cara. PID na casa do milhão. PID na casa do milhão. Daqui a pouco não cabe mais aqui, ó. Ele vai dar pau ele vai quebrar o HTOP, tá? Então é isso. O Fedora, eu posso falar o que eu quiser do Fedora, só não posso falar que ele não presta, que ele tá instável, que o Plasma não vale a pena. Olha isso, é a minha resposta, né? Fedora com Plasma funciona bem? Parece que sim, não é mesmo? Mas eu não tiro o mérito do Debian, né? Inclusive eu estou pensando em colocar o Debian no meu computador da sala, em um dos computadores da sala, porque o Tumbleweed ele faz uma coisa com uma certa frequência, me irrita bastante, que ele troca o vendor de alguns pacotes. E nesses dias eu fui atualizar lá fiz a atualização, né, do sistema normal. E o Firefox parou de tocar vídeo dos streamings, né? E putz, cara, eu nem vi que ele tinha trocado o vendor. Mano, aí trocou o vendor lá, e quebrou tudo. No saco isso, cara. Além de ser muita atualização, o computador ficou mais lento, o Firefox está quase inutilizável lá, então eu vou botar um Debian e vou deixar lá. E já era. Se ele funcionar, né? Se ele funcionar, porque aquela máquina é um pouquinho complicada. Ela tem uma GPU Inforce, que é NVIDIA integrada na placa-mãe, que é intragável. Assim, ou ela funciona super mal. E no meu caso ela funciona super mal. Parece que blá, instalador assim. Eu acho bacana o Debian fazer todas essas perguntas. Você quer instalar o inicializador? Né? Só que ele não deixa eu instalar o Debian num subvolume de um Bitrfs. Você precisa fazer aqui. Ai meu Deus do céu. Não vou reclamar, não vou reclamar, não vou reclamar. Tcharam, instalação completa. Então vamos lá. Ó, groovezinho style. Em termos de usuário, esse Debian aqui ele é bonitinho. Tá lá, coloque seu usuário, sua senha. Eu nem lembro o que eu mandei instalar mesmo. Nossa, LXDE. Beleza, bom, esse aqui é um Debian. Ele está usando uma resolução obscenamente pequena. Vamos ver se dá para resolver isso por aqui. Tchan, tchan, tchan. Aqui, monitor. Vou colocar esse aqui. Nossa, ficou. Ok, beleza. Agora ficou mais condizente. Esse é o LXQT, mas o meu objetivo aqui não era o LXQT não, viu, mano? Isso aqui, quem me conhece tá ligado. É apt install fvwm xterm e tkdesk. Oh, não estou no sudo. Lembra que eu falei para vocês, olha só, tipo, né? Custa alguma coisa? Custa nada. Talvez naquelas versões expert lá, ele já cria usuário com sudo. Só um chute, tá? Tem aparência aqui, velho. Tá feio esse tema, bicho. Tá, beleza. Deixa eu sair daqui. Encerrar a sessão. Beleza. Liquid. Senhazinha que a gente escolhe o IVWM. Que diabo é isso, Dan, que vocês fizeram aqui? Oh, meu Deus. Oh, meu pai. Eles mexeram, né? Tá. Esse aqui foi o primeiro. A primeira vez que eu entrei no Linux na minha vida foi isso aqui que eu vi. Mas não foi essa versão, não. Não foi esse tema, não. Eu vou mostrar pra vocês depois qual foi o tema. Só mudar aqui. Xrand. Output. Qual que é o nome desse cara aqui? Virtual Mode. Aí essa desgraça não tá aqui. Beleza. Uau! Você me pergunta. Esse aqui foi o FVWM. Esse tema do FVWM, esse aqui é um FVWM, digamos, superpower, né? Ele tá verde, eu gosto do verde, normal. Ele tem até uns wallpapers aqui com preview. É uma coisa que, por padrão, o FVWM não oferece isso pra gente, tá? Beleza. Então, qual que é a ideia do FVWM? Tem um pontinho. Esse pontinho aqui ele é um menu da janela. Você minimiza e ele desaparece para sempre, nunca mais aparece para você. Então, uma vez minimizado, o programa desaparece forever. Mentira. Com o botão do meio do mouse você tem a lista dos aplicativos minimizados. Né? Genial. Você maximiza a janela e você fecha. Certo? Então aqui tem os programas. Olha, tem o Firefox. Como é que fica um Firefox?
aqui no seu FVWM. Né? Ih, minimizou. Ah, ele vem para cá. Nossa, que ruim, né? Mas ele fica aqui, ó. Tudo que você minimiza, vem para cá. Essa coisa de usar múltiplos áreas virtuais, eu acho bacana, mas é uma coisa que para mim está em desuso já, porque eu uso mais de monitor. Quando você usa mais de monitor, as áreas virtuais do jeito que o FWM, o Window Maker apresentam para a gente não é tão vantajoso. O que mais tem aqui? Mais nada, é isso? Tem os aplicativos do LXDE, Deluge, nossa, tem então LibreOffice, beleza. Mas aí você me pergunta, mas pô, eu entrei aqui no seu canal, me inscrevi no seu canal por causa do vídeo do Elementar, por causa do vídeo do Zorin, eu quero rodar em NVIDIA e jogar no Steam. Então, cara, dá pra fazer. Mas aí, nessas interfaces minimalistas aqui, nem sempre é tão trivial, né? Se você olhar aqui, como a gente fez a instalação normal, básica, não tem Flatpak, não tem Snap, não tem nada. Vamos ver o consumo? Ele está gastando 500, mas ele está gastando 500 MB de RAM. Vou abrir uns sites complicadinhos aqui, sei lá, UOL. E o YouTube, que é para dar uma estressada na memória. 1 GB, com 3 abas abertas no Firefox. Mas claro, o FWM não gasta nada de memória, tem essa coisa toda, né? Tem um PCMan FM, né, que eu instalei lá no LXDE, que é um gerenciadorzinho de arquivos muito competente, não gasta nada de memória. Mas o que eu gosto mesmo é o TKDesk. Ha! Isso aqui, meu amigo. Você coloca os ícones dos programas que você usa aqui no lançador. Não tem nada aqui. Tem até um discador aqui. E ele tem esse gerenciador de arquivos que eu acho chique demais, cara. Eu adoro esse. Você não tem noção. Como pra mim isso é nostálgico. Como eu falei pra vocês, Debian pra mim é nostalgia, né? Eu não tenho uma relação muito recente com o Debian, né? Mas pra mim a cara do Debian é essa aqui. Sempre. Se você fala de Debian pra mim, é isso aqui que vem na minha cabeça. São os Window Managers, com o Window Maker também. Adoro Window Maker, né? Depois que eu usei o FWM, eu fui usar o Afterstep, né? Tem Afterstep aqui? Eu acho que não. O Afterstep está abandonado faz tempo. Tem até os docs. Tem Nossa, tem Afterstep ainda. O Afterstep tá. Então, já falo logo para vocês. Tanto o Afterstep quanto TKDesk, Window Maker são softwares que foram abandonados, tá? Eles são abandonware. Os desenvolvedores não desenvolvem mais, né? O Alfredo Kojima não desenvolve mais o Window Maker. O pessoal do Afterstep não desenvolve mais o Afterstep, tá? E o FWM2 também está abandonado o código, né? Assim como o TKDesk. Mas o pessoal do Debian eles têm uma cultura de preservação do software livre, né? Então, se tiver alguém interessado em manter o código funcionando e compilando na versão atual do Debian, o programa entra na distribuição. Tá? Se você for olhar no Debian, Gentoo, Ubuntu não, mas no Debian, Gentoo, até mesmo no Arch Linux, você não encontra mais Afterstep, Window Maker, você vai encontrar lá no AUR, mas na distro mesmo você não encontra. Lembrando, até aqui eu não habilitei nenhum repositório. O que está aqui está na distro, não, nos repositórios principais. E eu acho isso fantástico do Debian. Isso é uma das coisas que me balança muito quando eu comparo o Debian com o Fedora. Né? Não é aquela essa bobagem de estabilidade. Estabilidade é bobagem, cara. Estabilidade do ponto de vista de não mudar a versão dos pacotes, ok. Mas isso caiu muito por terra hoje em dia, porque hoje em dia a gente tem Docker, tem Flatpak, enfim. Mas estabilidade de não travar, tá aqui uma Fedora com 47 dias rodando no Plasma. Tudo na última versão. Menos o kernel, porque eu não rebutei a máquina, né? Faz 47 dias que eu não rebuto a máquina. Mas as atualizações estão em dia, tá? As atualizações estão todas em dia. E o Fedora, como vocês sabem, ele é full aggressive, né? Geralmente ele tá quase ali na última versão para tudo. Então eu fico meio, sabe, balançado assim, às vezes, de, putz, vou tirar uma Fedora e botar uma outra distro. Eu pensei até em fazer essa troca pelo Tumbleweed, mas o Tumbleweed realmente não é para mim, ele realmente, de tempos em tempos, ele dá uns problemas. O Arch Linux é muito bom, cara. O Arch Linux, eu sei lá, não me lembro quando foi a última vez que tive problemas com ele, mas o Debian tá aí, né? Por mais que o Debian Stable seja uma tranqueira, tem o Debian Testing. O Debian que as pessoas têm que usar é o testing. É o Debian que deveria estar lá no site para as pessoas usarem. Debian Testing Rolling. Porque no fim das contas ele é um rolling release mesmo, que de vez em quando ele sofre umas pausas ali quando vai sair a versão stable. Mas não dá problema, cara. O Debian Testing ao longo da minha vida, das poucas vezes que eu usei o Debian, nunca tive tantos problemas não. Bom, vamos comentar um pouquinho aqui das novidades, né, do Debian. Mas aqui, no Debian ele também tem novidades, tá? Vamos lá. Vamos fazer esse papel aqui de divulgador. Né? Lembrando, cara, o Debian você monta do jeito que você quiser. Se quiser instalar a versão GNOME, você usa. Tá? Eu sou. No Debian eu prefiro usar o Window Managers. Assim como eu prefiro usar o Window Managers no Gentoo também. E no Fedora não. No Fedora eu prefiro usar o GNOME, Plasma, enfim. Então eu não vou ficar fazendo review de GNOME 38 aqui, certo? Não é nem de Plasma versão obsoleta.
Bom, agora no Debian, aí entrou umas novidades interessantes, tá? Ele é suportado, mas olha, ele tá rodando no ARM 64, todos os sabores de ARM, tá? Ele continua rodando no MIPS e continua dando suporte ao PowerPC, mas ó, só o PowerPC 64 bits, tá? Ou seja, aquele seu Mac, o seu iMac G4 não rola mais. Talvez o G5, eu não lembro se o G5 é 64 bits, mas acho que não. E roda também no System Z da IBM, né? Importante. Aí ele tem aqui as versões, né, dos softwares, né? Qual que é a versão anterior com a versão nova. Então, a maior parte desses softwares, cara, eles estão aqui, né? Então, a puta Apache, Bind, o GIMP não teve grande mudança, né? Mas que o Nginx não teve grande mudança também. O OpenJDK continua sendo 11. Os caras não vão abandonar o OpenJDK 11 nunca, meu amigo, nunca. O PHP foi do 7.3 para o 7.4. Não tem grandes evoluções aqui não. Ó, o Postgres mudou bastante. O Python, parece que do 3.7 para 3.9 mudou muita coisa, mas na prática não é tanta coisa assim não. O Rust, agora tem o Rust para ARM, né, Samba, o Vim, enfim. Eu não sei por que é só um destaque aleatório aí. Isso aqui que eu acho que é uma das coisas mais interessantes dessa versão nova do Debian, que é a impressão e escaneamento sem driver, tá? Eles fizeram um esquema onde quando você conecta uma impressora ou um scanner via USB, o sistema enxerga eles como se eles fossem devices de rede, tá? E aí eles usam um driver que está instalado na própria impressora. Eu mesmo aqui em casa comprei uma impressora de rede porque eu não queria mais ter que lidar com problemas com driver na minha vida. Eu não quero mais lidar com problemas. Impressora já é um inferno. E eu não quero ter que lidar com driver, né? Um inscrito até perguntou: eu quero saber se impressoras HP, HP-Lip tá funcionando no Debian. Cara, eu não sei, não quero saber. Tenho raiva de quem sabe, sendo bem sincero, porque eu não tenho impressora HP por causa desse tipo de treta há muito tempo. E eu só tenho impressoras quando tem impressora, é impressora de rede, inclusive também a Lexmark tá parada ali, porque a impressora é assim, se você não usa todo dia, ela dá pau. E a minha parou de funcionar, tá manchando o papel, eu tô de saco cheio de impressora, velho. Mas isso daqui é uma coisa bem bacana. Você pega impressoras que são via USB e ele simula como se fosse via rede. Você usa o driver da própria impressora, você não tem que se preocupar no inferno na Terra que é achar driver para scanner e impressora, né? Isso vale também para scanner, tá? Outra novidade que eu acho bem bacana para o Debian. Eu não sei se isso aqui está disponível em outras distros, tá? Mas ó, aqui no Fedora, vamos ver. Open. Open comando não encontrado. Mas aqui no Debian, ele virou um atalho para o comando xdg open, tá? Isso é uma coisa que pode parecer bobagem, mas não é. Tipo, open password. É isso, cara. Ele vai abrir usando um programa nada a ver, né? Ele abriu usando o LibreOffice aqui. Mas ele é porque não tem outro, né? Provavelmente não tem um Gedit aí. Você pode mandar abrir uma imagem, você pode mandar abrir um vídeo, então ele vai chamar esse comando aqui, o xdg open. Ele vai olhar na configuração do usuário e do sistema para ver o que tem de software que atende a abertura do programa e ele abre o programa. Sabe que sistema operacional tem isso aqui? Funciona muito bem? O Mac. O Mac funciona super bem. Você dá um open ponto, por exemplo, ele abre um gerenciador de arquivos, tá vendo? No Fedora não tem. Né? Inclusive esse comando open era um comando. Era uma palavra reservada antigamente, né? Ele era do. Eu não lembro se era do Bash ou era dos SH. Não, não é dos SH não. Algumas distros antigamente você digitava open, é um outro treco lá. É um outro comando. Nada a ver. Mas é isso. Isso aqui é muito bom, né? Eu já tinha me habituado a usar o XDG Open, né? Quando eu chegava em distros que eu não sabia do que se tratava, eu dava lá o XDG Open. Agora, pô, tem o Open genérico, cara. Que fantástico. Isso aqui eu acho revolucionário. Se você não acha, diz aí nos comentários o que você não acha. Meu amigo. Aqui ele tem o Control Groups versão 2. Isso é importantíssimo porque, para vocês terem uma ideia, tem uma melhoria aí significativa de segurança, principalmente no que tange questão de gerenciamento de containers, tá? Então os containers ficam um pouquinho melhor aí sob controle na versão 2. Isso aqui foi o que deu pau no Fedora, não lembro, acho que foi 33, 32, que por causa do o Fedora adotou o Control Groups versão 2, tipo 1 ano atrás, 2 anos atrás, sei lá, e o Docker não funcionava no Fedora, por exemplo. Agora está tudo sob controle. O Debian já chegando. O Debian chega depois, mas ele implementa direitinho. Então ele tem o journal persistente, que ele quer dizer com isso? Ele grava os logs. Esse é o rolê? Então é isso. Ele grava os logs agora, galera. Debian grava os logs. Método de entrada para chinês, japonês e tal. Enfim. A equipe Debian Med tem feito uma luta contra a Covid, tá? Eles estão empacotando softwares para pesquisa do vírus. Caraca, então eles têm um time aqui. Tá vendo? O Debian é isso, o Debian tem as comunidades, cara. Debian Med, Debian isso, Debian aquilo. E eles têm interesses que a Red Hat não tem, né? Então a gente sempre tem que prezar pela existência de distribuições como o Debian. Eu digo mais, eu digo para você que não existiria software livre sem o Debian, hoje, em 2021.
Suporte ao kernel exFAT. Ah, o exFAT, que é um sistema de arquivos da Microsoft para substituir o FAT32. Pelo que eu entendi, o ideal o uso dele é flash drive, drive externo, né? Pelo que eu entendi, ele deixou de ser Fuse e passou a ser. Eles estão usando a implementação do kernel agora no Debian. E tem aqui melhorias nas traduções. Então vamos ver se tem um Groove em português. Opa, não tem mando Groove, tem um mando man. Tem um mando man e tem português. Lembra que eu falei pra vocês, hein? Man info. Tem um info? Não tem um info. Nossa, muito enxuta essa instalação, gente. Aqui mando LS é fácil, eu quero ver o mando Firefox traduzido em português. Não tem mando Firefox. Tem o mando TKDesk. Ah, o TKDesk já não tem tradução em português. Então, vendo novidades da instalação, que para mim tá igual, e nada é diferente. Muito desenvolvimento foi feito no instalador, desde o lançamento, aquela coisa toda. Instalação de firmware, instalação automatizada. Realmente, instalação automatizada eu não lembro de ter visto antes. Instalação em nuvem, imagens para container. Tá. O instalador para humanos, pelo menos, não me pareceu nada muito sofisticado. Isso aqui é um guia, se quiser fazer atualização a partir do 10. Gente, eu não leio nada disso, cara. Eu vou fazendo. Problemas a serem considerados. Ele tem um novo padrão, um driver padrão para VAP para GPU Intel. XFS não suporta mais opções. Tá, nossa, barrier no barrier. Mudou a nomenclatura de alguns repositórios. Agora eles usam YesScript para fazer o hash. Mudança de nomenclatura dos pacotes do NIS. Tá, observação de parâmetros do rsync. Você vê, a documentação do Debian, cara, ela é muito abrangente. Ó, o rsync mudou, galera. Isso aqui não serve mais, coisa e tal, entendeu? Esse tipo de coisa que você procura em outras distros, você não encontra, cara. Porque a cultura da galera é a cultura imediatista. Você troca de distro toda semana, né? Falando aí no canal Distro Hopper. Meu amigo. Nós estamos fazendo mal para a humanidade aí trocando de distro toda semana. Mas aqui, ó, você tem um relacionamento de longa data com o Debian, você lê isso aqui e fica feliz da vida. APIs de OpenStack, Fuse 3, namespaces por padrão. Que legal. Ó, agora, nessa versão 5.10, o Debian permite que as pessoas usem os usuários usem namespaces, né? E você pode criar sandboxes para programas e navegadores aí, fazer um uso mais seguro. Os hackers querem roubar tudo da gente. E você achando que está no Linux está seguro. O Redmine está fora da distro, mas ele vai entrar no backports, tá? Deu um rolo aí na versão do. Os caras não conseguiram estabilizar o Rails a tempo e não entrou, mas ele está no backports. O Exim 4. O Exim é um gestorzinho de e-mails bem simples. A gente usa basicamente ele só para o programa mandar e-mail para o root, sabe? Nada muito sofisticado. RDF Backup. Cara, eu tenho trauma desse cara. Eu fiz um sistema de backup que era feito usando isso aqui para um track muito mais legal que eu documentei no meu blog e que um dia eu falo sobre isso, quem sabe. Que ele é tão errado, mas funciona tão bem, é tão conveniente, mas ele é tão errado, o sistema que eu fiz, que dá até vergonha de mostrar. Tretas das microcodes do Intel. Intel microcode. Meu rapaz. Oxe, estava em português, agora está em inglês. Ó. No meio da documentação, a galera não tem mais força de mão de obra para traduzir as coisas. Tá. Feio Tubano manda e-mails usando blá blá blá. Não tem nada aqui de. Nossa, meu Deus do céu. Pacotes Bazaringo. Atualmente a infraestrutura deve apresentar problemas para construir pacotes tipos que quiser. Antes de você selecionar um problema prático, mas com o crescimento do ecossistema Go, isso significa que pacotes baseados em Go serão cobertos por suporte de segurança limitado. Putz, cara, a galera toda tá se estranhando com o Go, todas as distros, cara, porque o ecossistema do Go tá crescendo pra caramba, é tudo estático. Não faz sentido o cara empacotar pro sistema a maior parte das coisas. Concordo. O Go ele tá virando um problema. Na verdade, assim, como cada linguagem agora tem seu próprio ecossistema de bibliotecas e tudo, tá muito complicado manter distro, cara. Acessando aplicativos de configuração do game sem o mouse. Tá. Pacotes obsoletos. O Lilo foi removido, cara. Como assim? Não tem mais Lilo. Eu aposto que tem no Slack. Não tem mais Lilo. Caraca. Tá, pacote Mailman. Nossa, o chefe. Cara, os caras abandonaram o chefe, velho. O chefe foi um dos primeiros desses linguagens de programação para você fazer automação. Tipo Ansible, coisa e tal. O Ansible simplesmente tirou todo mundo do mercado. Python 2 foi pro saco finalmente, sentirei saudades. A próxima versão do Debian
Bookworm, nossa, Debian 12. Alguns recursos ficando obsoletos, usuários precisam migrar para alternativas. Tá, o Debian não vai mais ter o /bin, é isso? Tá, eles vão apagar os links, então, pelo que eu entendi. Se eu não me engano, acho que no Arch Linux nem tem mais isso aqui, né? Tá, aí tem umas coisas meio... meh. Bugs que eles não conseguiram resolver a tempo, temos bugs. E é isso. Então, cara, o que eu destaco aí de grandes novidades dessa versão é o Open. Command Open, cara. Meu amigo, Command Open. Para quem mexe com containers, né, o Ctrl-C Group, com certeza, o C Groups versão 2, com certeza. E o que eu vejo com vejo com bons olhos é o scanner e impressora sem driver também. Eu achei isso bem bacana, né? E o XTFAT para quem, XFAT para quem usa, para quem tem acesso aí. O que significa na prática que agora está no kernel? Vai ser mais rápido. Leitura escrita vai ser mais rápida. Na prática é isso que significa. E fora isso, não tem muita novidade não, né? E esse é o Debian, né? O Debian é o nosso mantenedor aí das coisas, né? Se você quer novidades, talvez não seja no Debian que você deve procurar essas novidades, tá? Mas o Debian Testing, eu recomendo muito, cara. O Debian Testing é quase como usar um Tumbleweed que dá menos problema, na minha opinião. Eu usei o Debian para jogos também, né? Quando eu usei o Debian na minha máquina aqui, eu usei ela para tudo, tá, gente? Então, ó, joguei, se eu não me engano, o Doom inteiro eu joguei usando o Debian. E eu fiz uns benchmarks entre o Doom do Debian e o Doom do Fedora. E não tinha praticamente diferença de desempenho no Fedora e no Debian, tá? Não tinha praticamente diferença nenhuma de desempenho. Então o Debian é tão bom para jogar quanto o Fedora é bom para jogar, se é isso que você quer saber. O Debian, no geral, ele tem suporte multimídia melhor do que eu consigo fazer com o Gentoo, por exemplo. Por mais que eu saiba Gentoo e tal, eu não consigo fazer pacotes multimídias tão bons quanto o pessoal do Debian faz. Isso inclui editor de vídeo e tal. O pessoal do Debian faz isso muito melhor que eu, essas builds, tá? Mas eu não senti tanta diferença assim com relação ao Fedora. O Fedora também manda bem. Qual o próximo passo a partir daqui? Eu vou instalar o Debian no meu notebook. Esse notebook tem o Elementary, né? Eu vou gravar o vídeo de despedida do Elementary com as minhas considerações finais e vou mandar o Elementary para o saco, né? Vou mandar ele embora e vou botar o Zorin e o Debian 11. Se sobrar espaço, eu boto também o Artix e o Void para fazer rinha de distro, né? Pediram rinha de distro. Vou ver se dá tempo de fazer essa semana, se eu melhorar também, porque tô bem zoado. E aí vamos ver, né? Infelizmente o Debian não é uma distribuição esperada, assim, a galera não tem. E dentro da comunidade de Debian, obviamente, né, a galera tá toda ali. Mas, cara, eu fui lá nos Trend Topics. Deixa eu vai, para ver se eu não tô sendo Google Trends. Caramba, Google. Gente, o Google me bloqueou. Ok. Vamos procurar aqui por Linux. Aí a gente pega recorte temporal. Aqui. Os últimos 7 dias. Vamos ver o que rolou. Tá. Eu acho que. É, últimos 30 dias, vai. Ó, no universo do Linux, cara. Tá muito estranho isso aqui. Nossa, acho que eu não sei mais usar isso aqui, porque eu fui tentar usar isso. Eu fui usar hoje cedo, né? E aí o que eu encontrei aqui foi justamente Zorin. Ó, tem o Clear Linux, assunto repentino aqui. Lutris, deixa eu ver. Os últimos 7 dias, vai. Visual Studio Code, Node, FreeBSD, nossa, Ubuntu Mate, Red Hat, Slack, WineMX Linux. Cara, olha que loucura. FreeBSD é mais procurado do que Arch Linux quando você procura por distro Linux. Durma com essa. Mas ó, aqui tá o OpenSUSE tá com uma grande busca. Esse OpenSUSE eu sei por que é, tá? Deu uma treta aí no. Não sei o que aconteceu, mas o Tumbleweed ele ficou um tempão aí sem tentar atualizações, o pessoal ficou meio preocupado. Aqui também tem o MX Linux, VirtualBox, Zorin, tá vendo? E você não vê o Debian, cara. O Zorin aparece 2 vezes, não vê o Debian. Então, tipo, sei lá, a sensação que eu tenho é que as pessoas estão deixando de se importar. Não sei, o pessoal, o Debian precisa de uma turma de marketing aí, porque realmente tá meio sumido aqui. Beleza? Então é isso. Vídeo Debian, mais um, com as novidades aí da versão Bullseye. Eles acertaram na mosca? Cara, eu não vejo eles errando. eu não vejo o pessoal do Debian errando, não. Novidade nunca tem, assim, grandes novidades, né? Mas eles erram muito pouco. Então, vale a pena usar? Com certeza. É para todo mundo? Com certeza não. Talvez uma daquelas versões lá não oficiais seja mais adequado para o usuário normal, para o usuário iniciante, do que a versão oficial. A versão oficial, cara, começa pelo instalador, faz perguntas demais. Melhorou muito, tá, gente? Melhorou muito. Antigamente a instalação do Debian era um martírio. Que ele parava para perguntar
todos os pacotes, ele fazia com aquele config e tal, meu inferno. Isso não acontece mais, já tem uns anos, na verdade, vários anos, muitos anos. Mas é um instalador que eu não curto instalador, eu acho que ele faz perguntas demais, é tela demais, enfim. Ele funciona, mas não é adequado, eu acho, assim. Mas apesar da instalação ter sido bem rápida, se bem que eu instalei o FWM, né, mano? Pelo amor de Deus. Não é para ser problemático. Seja como for, para você ir um usuário mais moderado, aí, um usuário um pouquinho mais de experiência, já vale a pena usar o Debian, né? É oficial, o pacote Debian do Debian, aquela coisa toda, não é gambiarra, não é só mudar tema, que nem o pessoal reclama aí. E faça favor, se for usar Debian, por favor, meu, se envolve com a comunidade, tá? Se envolve com a comunidade, faça parte, ajude, os caras precisam de ajuda. Não seja um boboca elitista como eu fui, né? Que eu simplesmente ignorei a comunidade brasileira. Mas, enfim, tem seus motivos aí. E aí eu queria aproveitar o final do vídeo para dar um recado aí, né? Uma das novidades ruins que aconteceram aí nas últimas semanas é o falecimento do Rogério Brito, cara. O Rogério Brito foi um desenvolvedor do Debian, um desenvolvedor brasileiro do Debian, e que ele foi meu professor lá no IME, né? Eu fiz alguma matéria com ele lá de um curso de verão, e eu aprendi muito Linux com esse cara, muito Linux mesmo, né? Ele, junto com o Limberpoulos, né? Teve o Alexander Limberpoulos, foi o cara que me introduziu ali no Linux. Mas eu peguei várias dicas também com o Rogério, que na época que eu estava lá na sala pro aluno, o Rogério ele era aluno de mestrado, ele estava terminando o mestrado dele. O Limber, ele já estava no doutorado, uma coisa assim. Então o Limber é um cara meio jovem, o Rogério é um cara meio jovem, e é uma lástima, tá? É uma perda para a comunidade Debian. E para mim, eu fiquei muito nostálgico. Um dos motivos pelo qual esse vídeo deu totalmente errado, porque eu li o Rogério, agora que eu lembrei aqui, o Rogério foi o cara que me ensinou uns macetes do Window Maker. Agora que eu lembrei aqui de usar, né, de como usar o Window Maker. Então quando eu vi a notícia do falecimento dele, eu fiquei meio triste, assim, eu fiquei meio nostálgico. E aí não teve como eu fazer um vídeo mais objetivo nem nada. Então é isso, é aqueles vídeos. Vídeo raiz que vocês tantos queriam, né? Vídeo de madrugada, eu falando abobrinha, viajando e lamentando a passagem da vida. Dica de filme pra vocês aí, assistam Up, Altas Aventuras, né? Principalmente os primeiros 10 minutos. Tenham consciência do que acontece na vida, né? Os primeiros 10 minutos do Up devia ser obrigatório pra todo mundo, certo? Então, bom, meus sentimentos pra família do Rogério. Sabe que eu estou muito triste. Meus sentimentos para a comunidade Debian que perdeu um grande contribuidor também. Isso não é fácil de conseguir, difícil de formar. Um cara desses é lamentável perder, né? E é isso. Gostou do vídeo, dá um like. Não gostou, dá um dislike. Dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, segue o nosso Pix. Esse e-mail serve para contatos comerciais e também doações em PayPal. Se quiser seguir a gente nas redes sociais, segue as nossas redes sociais. Temos um grupo no Telegram, pessoal bem bacana. Se quiser trocar uma ideia, vamos trocar uma ideia lá. Eu tô com problemas para responder os comentários de vocês, por quê? Porque eu não dou conta mais. Eu não dou conta, cara, eu não tô conseguindo dar conta. Entrou muita gente nova comentando aí nos vídeos do Zorin, principalmente do Elementário do Zorin, e eu não consigo acompanhar essa dura realidade. E tem muita pergunta que já rolou resposta, enfim, tem uma galera fazendo as perguntas xarope também. Então eu tô meio de férias dos comentários do canal. Se quiser entrar lá no Telegram, quiser trocar ideia por lá, a gente troca ideia por lá também. Beleza? Então, gente, é isso. Um abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Falou.